Olá, turma, bom dia, um ótimo início de semana a todos, que Deus abençoe todos os dias dessa nossa semana, tá? Nós vamos iniciar aqui com um livro de reforço, tá? Então, peguem um livro de reforço de vocês na página 168, que nós vamos conhecer hoje o que são advérbios e locuções adverbiais, tá? Então, para dar início, turma, o que são os advérbios? Os advérbios, turma, são palavras que modificam o verbo, tá? Para indicar as circunstâncias da ação verbal, ok? Já a locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras que têm o valor de advérbio, ok? Muitas vezes ela é formada por uma preposição, certo? Tanto com o substantivo quanto com o adjetivo ou um advérbio, tá? Lembrando que essa locução é o conjunto de duas ou mais palavras que tem um valor de advérbio, ok? Mostrar aqui na prática para vocês, tá? Então, o advérbio a gente já sabe que é uma palavra invariável que modifica o verbo, né? Que acrescentando-lhe uma circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, ela vai ser modificada. Um exemplo aí, ó. Ele cantou muito. A palavra destacada, sublinhada aí, cantou, é o verbo. O muito, ele vai ser o advérbio, ok? Então, turma, muito é o advérbio de intensidade, certo? Já a locução adverbial, como nós vimos, né, são duas ou mais palavras que exercem função de advérbio, né, exprimindo também uma circunstância de lugar, tempo, modo, causa, intensidade, né? E o exemplo que eu coloquei aqui foi: na verdade, as mudanças começaram em 1984, tá? Percebam aí que a locução adverbial está destacada de vermelho, né? Na verdade, ok? Então, turma, vamos recordar tudo de novo para fixarmos, tá? Então, o advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, né? Do adjetivo e do próprio advérbio, tá? Então, é aquela que vai modificar, certo? Esse verbo. Então, nós temos o exemplo aí: Paulo jogou bem, Paulo jogou bem e Paulo jogou muito bem, tá? Então, a maioria modifica o verbo, acrescentando, né, uma circunstância. Os de intensidade aqui podem modificar os adjetivos e os advérbios, ok? Na locução adverbial, né, vamos recordar aqui novamente, né, normalmente expressa por preposição mais substantivo, né, como nós já vimos, né, com o valor e emprego de advérbio, certo? Temos o exemplo: sem jeito, as pessoas, de graça, com carinho, com jeito, tá? Então, o advérbio ele vai modificar o sentido do verbo, e a locução adverbial, nós já sabemos que ela vem acompanhada por preposição mais o substantivo, tá? Vamos observar aqui nesse quadro, turma, as circunstâncias do advérbio, tá? Então, nós temos o advérbio, né, com a sua circunstância de tempo, lugar, modo, quantidade, afirmação, negação, dúvida, exclusão, inclusão, interrogação e ordem, tá? Então, quanto ao tema, nós temos hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, amanhã, tá certo? No lugar, temos aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, ok? Nós temos de modo, né? Bem, mal, melhor, pior, depressa, devagar, certo? De quantidade aí nós temos muito, pouco. Quantidade é intensidade, tá, turma? Muito, pouco, mais, menos, certo? Afirmação: sim, certamente, realmente. Negação, nós temos não, nem, nunca, jamais. De ordem, temos aí, ó, depois, primeiramente, ultimamente, ok? De exclusão, nós temos apenas, exclusivamente, salvo, tá? De inclusão, nós temos aí, ó, ainda, até, mesmo, inclusivamente, tá? De interrogação, nós temos as circunstâncias do advérbio: onde, como, quando, porquê, tá? Então, esse advérbio, ele tem essas circunstâncias, tá?
tempo, lugar, modo, quantidade, que é a intensidade, tá? Afirmação, negação, dúvida, exclusão, inclusão, interrogação e ordem, ok? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês verem, né, visualizar como ocorre, tá? Então, o advérbio aí, a locução adverbial quanto ao tempo, né? As torres gêmeas caíram em 2001, tá? Quanto ao lugar, né? Em Curitiba, a violência aumentou muito, tá? Especificando aí, né, o lugar, né, que é Curitiba. Modo, cinicamente os políticos discursavam, ok? Meio ou instrumento, viajo de ônibus, com a tesoura cortou as unhas. Percebam aí, né? A primeira frase, né? Viajo de ônibus, né? O meio. E o instrumento na segunda frase, né? Que é com a tesoura cortou as unhas, ok? De intensidade, né? Que é a quantidade. Ela fala pouco e come muito. Percebam aí os dois advérbios, tá? Causa, por amor, cometem-se loucuras, tá? Então, aí é a causa, né? Destacada em negrito, por amor, ok? Coloquei aqui mais um quadro, tá? Com os advérbios e locuções adverbiais, né? E suas circunstâncias, né? Expressas, né? Temos a intensidade, afirmação, negação e dúvida, né? Então, a intensidade, temos muito, pouco, meio, quase, né? Como nós já vimos, né? Afirmação, sim, efetivamente, certamente, também nós já vimos. A negação, não, absolutamente, nem, de modo algum, tá? E a dúvida, talvez, quiçá, acaso, porventura, por certo, ok? Então, lá na página 168 do livro de reforço, na primeira questão, vocês vão completar o texto utilizando os advérbios do quadro, tá? Então, tem um quadrinho lá com algumas palavras que vocês vão usar para completar o texto abaixo, certo? Então, nesse quadro, vocês têm as palavras, né? Os advérbios, né? Talvez, não, cedo, aqui, sim, devagar, bem, certamente, ali, grande, muito e muito. Então, vocês vão usar esses advérbios, tá? Para completar o texto abaixo, ok? Na página 169, vocês vão escrever os advérbios, né? Utilizados no quesito anterior na coluna correta, tá? Então, quais são os advérbios do quesito anterior de lugar? Aí, vocês vão dar uma olhadinha lá. De tempo, modo, de negação, dúvida, intensidade, afirmação, tá? Então, vocês vão olhar o quadrinho e vão lá separar, certo? Aqui nas colunas certinhas, ok? Na terceira questão, vocês vão reescrever as frases, certo? Substituindo as locuções adverbiais por advérbios, tá? Então, na letra A tem assim, ó. Ele viajará amanhã com certeza, tá? Então, como é que vai ficar essa frase, certo? As palavras destacadas estão com certeza, tá? Então, vocês vão ter que substituir essa locução adverbial por um advérbio, tá? Então, como é que ficaria? Ele viajará amanhã certamente, ok? Já dei aqui uma dica para vocês, tá? Então, na letra B tem assim, ó. Ela se apresentou de maneira tímida. Como é que vai ficar? Certo? Eu vou tirar essa locução adverbial, vou colocar um advérbio. Como é que vai ficar? Tá? Na próxima tem assim, ó. As meninas guardaram os presentes com muito cuidado. Certo? Então, vocês vão tirar esse muito cuidado e vai substituir, ok? E na letra D, o menino realizou a prova com muita paciência. Vocês também vão fazer a substituição correta, tá? Então, tá uma atividade bem simples, bem fácil, tá? Com essas orientações aqui dá para vocês fazerem, ok? Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem, certo? Para tirar dúvidas, ok? Então, uma excelente atividade para vocês. Turma, nossa atividade de produção textual hoje, vocês vão criar uma carta, tá? Aliás, vocês vão fazer uma carta para o representante do nosso país, tá? Então, vocês vão relatar nessa carta, tá? O que vocês esperam ainda desse 2020, tá? Então, vocês vão escrever atentamente, tá? Essa carta, ok?
Eu estou mostrando aqui um exemplo de uma carta para vocês, tá? De crianças, ok? Tenho outra aqui, tem crianças também que elas demonstram, né? Além delas escreverem, elas também retratam, né? O que acontece. É triste que algumas cartas têm uma realidade muito difícil, né? Encarada por essas crianças. São crianças de 6, 7, 8 anos que vivem uma realidade muito complicada e elas têm muita noção, elas têm muita compreensão do que elas vivenciam diariamente, tá? Então elas escrevem essas cartas e elas retratam, tanto através da escrita, quanto através do desenho também, né? Elas representam isso, né? Elas representam a indignação, a tristeza, né? De viverem essa situação, tá? De passarem por essa situação, ok? Então é uma realidade muito difícil, uma realidade muito dolorosa, enfrentada por uma criança, tá? Eu destaquei aqui para vocês, turma, uma carta que me chamou bastante atenção, tá? Pela realidade em que essa criança, ela escreve, pela tristeza, né? Com que ela escreve essa carta. Então, ela diz assim: o ruim das operações nas favelas é porque não dá para brincar muito e também fica morrendo muitos moradores nas comunidades e também tem muita violência. Então ela faz o desenho, né? Ela mostra através de setas aí, isso é errado. Ela também desenha uma arma, né? E diz, não gosto disso, tá? Então percebam aí que ela tanto faz uma seta para a pessoa, como ela faz outra seta também apontando para a arma, tá? Então percebam, turma, a realidade em que essa criança ela vivencia, o meio em que essa criança ela vivencia, tá? É uma criança do Rio de Janeiro, tá? Que escreveu essa carta. Ela enviou para um representante, essa carta saiu em vários locais, né, da rede, né, na internet. Então é uma realidade muito difícil, gente, em saber que foi uma criança que escreveu, né, essa situação, né? E quando ela coloca assim, o ruim das operações nas favelas, porque não dá para brincar muito. Perceba a tristeza dessa criança quando ela coloca isso, o desejo de brincar, mas saber que não pode, porque tem as operações, porque pode, né, ocorrer a morte de alguém, né? Porque é uma realidade do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas em todos os estados do Brasil isso ocorre. Infelizmente a gente vive essa realidade de violência que precisa ser mudada, que os nossos representantes, né, as políticas públicas, elas precisam investir mais na segurança, né, para que a gente possa ter uma segurança e as crianças possam simplesmente brincar, que é o que ela relata aí. Que o ruim, né, é que ela não pode brincar muito, né, por conta da situação que ocorre. Outro destaque que eu faço é quando ela coloca bem aí, ó, morrem muitos moradores na comunidade. Outra realidade triste que essa criança vivencia também, certo? Então vocês vão escrever uma carta para o nosso representante, tá? Relatando o que vocês ainda esperam do nosso país, o que esperam ainda desse 2020, tá?